Os amigos se reencontram depois de muito tempo. Já não são jovens, cada um com a sua história de vida. A combinação do dia e horário do encontro durou meses, talvez anos. A amizade era sólida, o respeito era sólido, mas a convivência era fina como fumaça. Sobre o que conversar? Sobre o que falar? Quanto tempo o encontro poderia durar dessa maneira? Foi aí que o Armando teve a ideia. Shot game. Shot game. O quê? Cada um conta um caso e paga uma rodada. Meu filho jogou isso com os amigos. Ficaram todos bêbados. Parece divertido. Eu moro longe. Não posso deixar o carro aqui se ficar bêbado. Ok, só cerveja. Ou você também não aguenta uma cervejinha? Tá bom. Vamos ver no que dá. Pode ser sobre políticos? Não, tem que ser pessoal. Não vou encher a cara falando desses safados aí. Tá, coisas importantes e pessoais que não contamos pra ninguém ainda. Vamos saber dos podres do Roberto hoje. Eu sou um santo. Nem entendo o que falar, meu. Ah, vá se ferrar, Roberto. E aquela loirinha que você roubou do Gilberto? O Gilberto ficou na fossa por meses. Foi você? Ah, não foi minha culpa. Aconteceu. E uma rodada de serva para cada história. Tá combinado. Beleza. Tá combinado. Tá combinado. Pago a primeira rodada. Eu começo. Ô Rafa, serve uma latinha para cada um e vaza. Que isso aqui é segredo de Estado. Eu estava na 7ª série. Tinha poucos amigos na classe. Meus amigos eram os quietos, estudiosos e educados. Sei, tudo CDF. A gente te conheceu mais tarde, mas você sempre foi desse jeito. Mas era assim. Os outros moleques nem queriam saber da gente. Eram outros tempos. A gente era tudo bobão, só queria ver TV, jogar banco imobiliário e comer bolo de chocolate. Um deles, o Caetano, veio um dia conversar comigo. Ele morava perto de casa. Estávamos na rua e ele veio com um papo estranho. Se ficar enrolando muito, vai ter que pagar outra rodada, hein? É rápido. Ele falou de um menino do prédio. Foi na casa dele para brincar, mas naquele dia o moleque queria outra brincadeira. E o Caetano me contando aquilo e eu não entendendo nada. O menino queria que o Caetano, sabe, fizesse aquilo com ele. Esse começou cedo. E o Caetano topou. Eu sabia do que se tratava, claro, mas nem sei que reação eu tive. Só ouvi e deixei por isso mesmo. Não deu umas dicas pra ele? Não, eu acho que nem tinha virado mocinho ainda. Só meio que ignorei. O Caetano nunca mais tocou no assunto. Essa história é pessoal, mas é mais do cara do que a tua, né? Pô, Agora sou eu. Rafa, mais 4 latinhas. E vê se traz gelada dessa vez. A relação da minha família com a religião era muito incerta. Eu não pensava muito nisso. Se me levavam para a missa, para o culto, ou para o terreiro espírita, para mim dava no mesmo. Aí nós mudamos de bairro. Eu não conhecia ninguém. Para tentar arranjar alguns amigos, eu acabei entrando para uma comunidade de jovens da igreja local. Aí depois de um tempo, me convidaram para um encontro de jovens durante o fim de semana. eu sei o que é. Teve uma época que isso era muito comum. Tinha encontro de casais, de homens, de mulheres e até de adolescentes também. Falavam de Deus, de Jesus, da vida religiosa, essas coisas, né? Meus tios participavam disso. E o Caetano tava lá, né? Ah, fica quieto, Roberto. Roberto, só fala besteira. Foi legal. Ah, tá, vai. Foi uma lavagem cerebral. Eu virei um soldadinho de Jesus. Só andava com o crucifixo pendurado. Ficou até uma cruz branca no meu peito, onde o sol não batia. É, eu sei onde o sol não bate. Aí uma vez,
Meu pai foi na casa de uma cliente e me levou junto. Era uma casa grande e bonita. Enquanto ele tratava de negócios com a cliente lá nos fundos da casa, eu fiquei na sala, conversando com a filha dela. Eu estava com uns 15 anos e ela era da minha idade. Deu um beijo nela? Não, pior, cara. Olha as ideias. Eu tentei transformar a garota em jesuíta. Eu queria que ela fosse comigo nas favelas falar sobre Jesus. Por isso que você ficou virgem tanto tempo. E ela aceitou? Claro que não. A mãe dela proibiu. E meu pai explicou que seria perigoso. Rafa, traz uma rodada de IPA que minha história é da pesada. Opa! Vai começar a baixaria. É sexo! Essa é do tempo da faculdade, anos 80. Não tinha isso de politicamente correto. A gente tinha mais liberdade. Sexo, drogas e rock and roll. Pois é, eu tinha uma namorada. A gente se dava bem e não era relacionamento aberto. Não éramos hippies, entende? Meus pais foram passar umas férias numa colônia de férias. Minhas aulas na facu iriam começar na outra semana. Então eu fui com eles, só pelo final de semana. Era muito legal lá. Não tinha muita gente, cidade pequena, muito bom. Tá, vamos para as partes quentes. Conheci uma moça na colônia, uma moreninha linda. Papinho vai, papinho vem, ficamos juntos. E a coitada da namorada em casa, coçando a testa sem saber por quê, né? Foi só no final de semana. Acho que eu também fui só uma aventura para ela. Acho que nem trocamos endereço e telefone. Naquela época não tinha Instagram, WhatsApp e tal. Nem Tinder. A gente se comunicava só por carta, telefone. Aí eu voltei para casa, para faculdade e para namorada. Foi uma história legal, gostei. Com certeza melhor até agora. Valeu. Roberto, paga a saideira e conta a sua história. O Bruno tá ficando tão bêbado que até gostou da minha história. Ó, tô avisando, alguém vai ter que dirigir meu carro. Que história de merda que vocês contaram. Eu não tenho nada pra contar. Eu sempre fui certinho. Vou falar o quê? Que torço pro Palmeiras? Ah, vai dar pra trás? Ah, sei não, Roberto. Virou santinha depois que se separou da gente, é? O Roberto precisa de um empurrão. E já que eu estou meio bêbado, vou completar minha história. Outra rodada. Vou ter que dormir na casa de alguém, já tô vendo. O Caetano, lembram? Fui cruzar com ele muitos anos depois. Eu já estava casado com a Camila. Ele foi no prédio visitar um vizinho meu. Todos sabiam, mesmo naquela época, início dos anos 90, que aquele vizinho era gay. Grande coisa. Mas o Caetano também era claramente afeminado. Ele gostou da coisa. Pode ser, mas o caso não é esse. O motivo dessa história ser importante para mim é outro. É arrependimento. Como assim? Na época que o Caetano veio me contar do outro menino, isso era assunto só de sacanagem e sem vergonhice. Hoje ainda muitas pessoas pensam assim. Eu penso que ele veio me pedir minha ajuda. Devia estar confuso, sem ter com quem conversar. E eu não dei ouvidos. Não fui amigo de verdade e eu me arrependo por isso. Pode ser verdade. Minha vez agora de continuar a história. Essa IPA é forte mesmo. Não enche o saco, Armando? Vai, Bruno, estamos ouvindo. Bom, meu pai me levou na casa da cliente. Eu fiquei na sala com a filha. E meu pai com a mulher foram tratar de assuntos lá dentro. O marido devia estar lá no fundo. Nem marido, nem negócio. Muitos anos depois, meu pai confessou que ele foi transar com a mulher. Caramba, levar o filho na casa da amante e ele te levou para distrair a menina. Pois é, mas o negócio não é esse. Eu me sentia tão elevado em Cristo, queria tanto salvar a humanidade, que não enxerguei o que acontecia. Eu poderia ter confrontado meu pai, poderia ter contado para minha mãe.
E sei lá, ajudar de alguma maneira. Ou estragar tudo de vez. A minha cegueira permitiu que essa situação se prolongasse. Agora sou eu? Tem mais? Tem. Lembram da morena que eu flertei na colônia de férias? Ah, agora a coisa pega. Cadê a cerveja? Rafa, traga água mineral para essa turma antes que todos tenham um coma alcoólico. Eu sei que vocês não são de beber muito. Concordo, continue. Ela não era só morena, ela era negra. Ah, Armando, que papo é esse, meu? Eu nunca tinha saído com uma negra antes. Por isso que eu traí minha namorada. Não porque ela era uma moça linda, divertida. Também era, claro, mas por ela ser negra. Eu estava curioso, queria saber como era ficar com uma negra. Foi por isso que eu não troquei telefone e nem endereço. E é por isso que eu me envergonho até hoje. Cara, a gente se conhece faz tempo, não convive muito, mas sabemos que você não é preconceituoso. Não, não sou, nem nunca fui. O que eu fiz foi errado e não tem como me desculpar. De quem foi a ideia da cerveja? Devíamos ter tomado suco de laranja. Não, foi bom isso ter acontecido. Vocês tiveram a oportunidade de soltar isso de dentro de vocês. É, Pode ser. Foi mesmo. E eu também vou soltar aquilo que tenho guardado aqui dentro há tanto tempo. Amigo, o que se passa? Nunca contei isso para amigo nenhum e nem para minha esposa. Terminamos o ensino médio e fomos cada um para um canto. Eu fiquei na casa da minha mãe. Não quis continuar os estudos, arranjei um serviço num barzinho legal e fui levando a vida. Um dia apareceu uma moça. Estava com alguns amigos e pareceu interessada em mim. Trocamos os olhares e vocês sabem, sempre tive um jeito com as mulheres. Gilberto que o diga. Acabamos ficando juntos naquela noite. Depois de um tempo, soube que a Amanda estava grávida. Levei para morar na minha casa. A Lúcia nasceu e fomos levando aquela vidinha. Depois de um ano e pouco, a Amanda achou que a vida de casada não era para ela. Atou suas roupas e se mandou. Então deu abandono de lá, perdeu os direitos. Vocês já eram casados? Não, minha mãe tomou conta da criança, mas eu fiquei desnorteado, desiludido com as mulheres. Depois de um tempo, conheci outra moça, a Bruna. Era bonita, principalmente bem de vida. Caí em cima. Logo fui morar com ela. Me encostei mesmo. Não trabalhava, só passeando e vendo TV o dia todo. Bruna me deu uma prensa, queria que eu fizesse alguma coisa. Inventei que queria ser vendedor ambulante e precisava de um carro. Ela topou e me deu dinheiro. Comprei o carro, mas coloquei só no meu nome. Bruna engravidou. Parece que para alguma coisa você servia afinal, né? E aquelas aulas de como usar camisinha que a professora de geografia deu pra gente? Ai, aquela professora de geografia. Durante a gravidez toda, eu ficava saindo com o carro. Ficava escrevendo num caderninho, como se estivesse marcando as vendas. Mas não fazia nada, só comendo do dinheiro dela. Nasceu o Rodrigo, meu Diguinho. Ela se cansou, me botou para fora da casa dela. Eu levei o carro e o filho. Ela nunca veio atrás, nem do carro, nem do filho. Voltei para a casa da minha mãe. Você, tua mãe e duas crianças? O que você fez da tua vida, Roberto? Minha mãe tinha a pensão do meu pai. Eu vendi o carro e fiquei usando o dinheiro. Foi aí que minha vida começou a mudar. Lembram da loirinha? A que era a namorada do Gilberto. Encontrei com ela por acaso. Ela me reconheceu imediatamente. Eu demorei um pouco. Ela agora era uma mulher formada, bem vestida, bem cuidada. A ligação foi imediata. Ela tinha se separado há pouco do outro namorado. Ficamos juntos. E Roberto, garanhão da cidade, terror das mocinhas indefesas, atacou novamente. E ataquei mesmo. Com o que tinha do dinheiro do carro, eu dei presentes, levei para jantar fora, etc. Em pouco tempo me mudei para o apartamento dela e levei meus filhos. Eu a tratava muito bem, se é que me entendem. Ela se apaixonou pelas crianças. A primeira vez que o Tinguinho falou mamãe, foi para ela. Então você mudou de vida mesmo. Que história bonita. Por que não queria contar? Muita coisa mudou, mas não tudo. Eu não trabalhava,
o dinheiro do carro acabou, a Cibele passou a nos sustentar. A todos. Eu só enrolando, escrevendo no caderninho, até que o dinheiro dela também acabou. Eu a convenci a vender o apartamento e fomos morar de aluguel. Depois de uns anos, até o dinheiro do apartamento acabou. A Cibele foi morar com uma irmã e eu voltei para minha mãe com as crianças. E assim, até que a Amanda apareceu do nada. Aquela doidinha lá que teve a Lúcia e se mandou? Essa mesma, mas chegou com polícia e advogado, dizendo que queria a filha de volta e o pagamento de pensão. E eu lá tinha dinheiro para pensão? Não pagar pensão é a única coisa que dá cadeia no Brasil. Adivinhou certinho. A doida da Amanda levou minha filha, minha mãe continuou com o Diguinho, que só chorava com saudade minha e da Cibele, e eu fui em cana. Porra, Roberto, fundo do poço geral, meu amigo. A gente nem sonhava com essas coisas. E você vivendo esse inferno na vida? Na cadeia, tive tempo de repensar tudo o que havia acontecido até então. Resolvi mudar. Arranjei uma grana emprestada, saí da cadeia, arrumei um emprego e esforcei muito, arranjei serviço até de fim de semana. Então, aconteceu um milagre. Caraca, Roberto, conta logo. A Amanda chegou dizendo que o trabalho de cuidar de uma menina não valia a miséria que eu pagava de pensão e me deu a guarda definitiva dela. Depois de um tempo, a Cibele, sabendo que eu me acertei na vida, veio me procurar. Disse que não conseguia ficar longe das crianças e que ainda me amava. Que lindo! E agora, como é que estão as coisas? Com o tempo, mudamos para um apartamento grande. Minha mãe está velhinha, mas tem boa saúde e cuida bem dos netos. Eu e a Cibele nos casamos, temos a guarda de nossos filhos, trabalhamos e estamos fazendo nossa história de vida. Viva o Roberto. Viva o Roberto! Robertão! Robertão! Rafa, Rafa, mais uma rodada de serva pra saideira. Valeu aí, turma. Obrigado, pessoal. E essa vai ser por conta da casa, hein? E esse foi o primeiro de muitos outros encontros. Você que nos ouve, também tem bons amigos? Não perca tempo, vá correndo conversar com eles.